Senhor Jesus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nesse instante diante de Ti, nesta oportunidade te pedimos, ó Pai, ajuda-nos a serenar as nossas mentes, o nosso coração, para que possamos conectar os nossos pensamentos em Ti. Dai-nos a Tua graça, a Tua ajuda espiritual, pedimos a ajuda dos nossos mentores, da legião do bem que trabalha, intuindo, ajudando, orientando, que abençoe cada lar, abençoe cada um dos participantes dessa noite, os que não puderam participar também, e ainda aqueles que no futuro vão ouvir essa mensagem, abençoando, dando graça, entendimento, e pedimos que a tua misericórdia nos envolva a cada dia, para que possamos crescer mais na tua graça, nos teus ensinamentos, ó Pai de amor. Fica conosco e sê conosco mais uma vez, nós te pedimos, pelo teu amor e pela tua bondade infinita. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja. Então, vamos lá, vamos continuar o nosso estudo do Evangelho. Nós estamos no capítulo 6, né? 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós já vimos aqui a primeira parte, que é Justiça das aflições. Hoje nós vamos terminar, nós estávamos vendo causas atuais das aflições. Já está no final desse item das causas atuais das aflições, nós vamos continuar hoje, vamos terminar esse item e entrar depois, né? O Evangelho ele é muito didático, ele está separado em uma ordem bem lógica ali para facilitar o nosso entendimento. Então, hoje a gente termina causas atuais das aflições e já vamos entrar em causas anteriores das aflições. Tá? Primeiro a gente vê no Evangelho tudo aquilo que é relacionado às nossas atitudes nessa própria encarnação, que a gente colhe o resultado daquilo que a gente fez. Então, nós exercitamos o nosso livre-arbítrio, como nós estávamos vendo, e a maior parte dos problemas que nós enfrentamos nessa encarnação, eles são causados por atitudes, muitas vezes, por escolhas, né, que a gente fez nessa própria encarnação. Eu até brinquei com relação àquele movimento natural que tem a toda pessoa que começa a conhecer e a estudar o Espiritismo, de relacionar tudo aquilo que está passando com coisas de vidas anteriores. E aqui a gente vê que não é bem assim, que nosso exercício do livre-arbítrio, nessa mesma encarnação, a gente está plantando coisas que muitas vezes agora mesmo, nessa encarnação, a gente vai vir a colher. Tá? E nós paramos justamente num ponto que fala que muitas vezes essa colheita ela vem num ponto que a pessoa já está com uma fase mais avançada da vida. Né? Então, o que o Evangelho vai nos dizer? Que, entretanto, essa experiência que é causada, né? A gente estava fazendo o entendimento, né? Discutindo sobre a questão do homem ser punido naquilo que ele peca, da necessidade que a gente tem de colher aquilo que a gente plantou para ver o que a gente está plantando. Né? É como se viesse essa questão da gente ter, né, ser obrigado a colher aquilo que a gente plantou, para a gente saber, né, o efeito real que aquilo tem e, por si só, a gente querer mudar. Falar, não, isso aqui que eu fiz deu tal resultado, isso não é bom para mim, então eu vou começar a agir de uma forma diferente. Então, ele fala, o Evangelho, ele nos explica sobre essa experiência que nos é dada quando nós temos a oportunidade de colher aquilo que a gente planta. Né? Aqui ele até nos fala da questão de como a gente enxerga, né? Que é como se fosse uma punição. Nossa, mas eu fiz tal coisa, agora eu estou sofrendo por conta disso aqui, que é o resultado daquela atitude que eu tive. Tá? Então ele vai nos dizer com relação a essa experiência, que é essa da gente pagar o que a gente deve, né, que essa experiência, às vezes, ela vem no estágio mais avançado da encarnação desse ser. Né? Então, ele vai nos dizer, entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se, então, o homem a dizer, se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Nós temos realmente, né, esse costume de dizer, nossa, olha,
Se com 18 anos eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, nossa, eu não teria feito tal coisa, eu não teria agido de tal maneira, eu não teria tomado tal caminho, né? Tanto na vida profissional, às vezes com relação à cidade, mas eu poderia ter ido morar em tal lugar, eu poderia ter feito assim, assim, assado. Né? A gente fala muito isso, né? Se eu houvesse de recomeçar agora com a experiência que eu já tenho, conduzir-me-ia de outra maneira. Nós temos realmente o costume de fazer essa observação. Só que como que o Evangelho vai nos colocar isso? Né? Que sempre há tempo para a gente mudar. Tem uma frase até que é famosa de Chico, que dizia que a gente não tem como voltar atrás e fazer, né, um passado novo, mas a gente pode começar agora e construir um novo futuro. Né? Então, aquilo que a gente já fez, não tem como a gente mudar mais. Só que nunca é tarde para a gente adotar uma nova postura e, a partir de agora, tomar novas resoluções, agir de uma forma diferente, porque a gente já vai estar semeando. Né? O Evangelho vai nos fazer justamente esse esclarecimento agora, de que não existe isso, de que agora não adianta mais, agora já se foi uma vida inteira. Por quê? Porque quando esse espírito desencarnar, quando essa pessoa desencarnar, né, o que desencarna é o corpo, e ele continua, né? Esse ser espiritual que nós somos, ele é eterno. Né? Então, ele vai nos dizer ali, no entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz, perdi meu dia. Também ele diz, perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Ou seja, nunca é tarde para tomar novas atitudes, para gerar dentro da gente novos sentimentos, para cultivar, né, novos sentimentos e novas atitudes, para fazer melhores escolhas, porque até no último segundo de vida nosso, nós vamos estar plantando aquilo que a gente vai colher. Então, não tem essa de, mas agora eu estou muito perto da morte, não tem mais como eu reparar. Não, se você puder, nessa vida ainda, modificar e fazer um pouquinho só de bem, no pouco tempo que lhe resta, isso já vai aplacar a dívida que você adquiriu, tomando más resoluções durante aí toda essa encarnação. Então, o Evangelho faz uma comparação aqui magnífica, que é a questão do dia, né? O sol se levanta no dia seguinte. Então, o homem também, após a noite do túmulo, ou seja, após o desencarne, nós teremos outras chances, né? Brilhará o sol de uma nova vida, nós teremos uma nova encarnação. Nós não deixaremos de viver nem com o desencarne, porque a gente só vai viver, né, no mundo espiritual e não mais com o corpo. Mas depois isso tudo tem uma continuidade, né? As encarnações, elas não interrompem, né? A gente tem sempre essa continuidade. Agora eu tenho que fazer tal coisa, mas aí se no finalzinho dessa vida, se ainda que no último segundo você aprenda uma lição que você devia, né, ter aprendido, essa lição ela já vai se tornar mais fácil nas próximas encarnações. Né? Então o Evangelho ele dá essa visão. Aqui é uma visão de esperança, né? Que todos os dias, não importa aquilo que a gente fez no passado, todos os dias a gente tem uma nova oportunidade. Independente da idade que tem, independente do tempo que passou, independente do que a pessoa fez, nós temos uma nova oportunidade de realizar uma nova sementeira. Pode demorar anos, pode demorar uma outra encarnação, mas tudo aquilo que a gente semeia, a gente vai colher, tanto no mal como no bem. Então, se a gente para agora de ter más escolhas e começa a tomar boas escolhas, né, e fazer uma nova sementeira, isso um dia a gente vai colher, ainda que não seja nessa encarnação, mas a gente já está preparando o terreno. Tá? Nunca é tarde. Eu vejo muito claro essa mensagem, principalmente no final desse item aqui. Nunca é tarde, comece de novo. Mas eu já estou com a idade avançada, já estou no final da vida, já fiz tanta coisa, isso e aquilo, agora não dá mais, dá. Sempre dá. Se você quiser tomar uma resolução hoje de tomar novas atitudes, isso já vai ser o primeiro passo de uma caminhada que pode ser tão mais longa ou menos longa, de acordo com a resolução que você tomar no hoje, no agora. Certo? Com relação a essas causas
das aflições, das causas atuais das aflições, antes da gente entrar nas causas anteriores. Alguém tem alguma colocação para fazer? Alguém quer adicionar alguma coisa? Fazer algum comentário? Todo mundo quietinho? Vocês estão com preguiça de falar hoje? Você estava terminando das causas atuais, não é isso? Isso. Aí a gente vai começar as causas anteriores. Isso. Você já leu esse primeiro... Pode falar, Edinho. Não, é porque eu me perdi. Você já tinha lido esse primeiro parágrafo aqui, o 6, as causas anteriores? Não. Nós estávamos no anterior aqui, ó, nós começamos a aula de hoje onde a gente tinha parado, né? A gente parou nessa parte aqui, ó, confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, sua felicidade futura. Aí nós começamos daqui, ó, do entretanto. É que eu confundo também, porque como um é causas atuais e outras anteriores, né, faz essa confusão. Mas tá, ó, nós vimos, Edina, só recapitulando, foi até interessante. Sim, pode falar, Wellington. Nós vimos no início justiça das aflições. E aí ele vai fazer esse contraponto dessa questão da sementeira. Por que existem as aflições? Porque a gente ainda precisa se corrigir, certo? Então, a gente passa por... Primeiro, né? E o evangelho, nesse ponto aqui, ele é muito bem dividido, né? Primeiro, a gente vê que não há injustiça nessas aflições. Aí, depois, ele nos fala das causas atuais. Por que eu acredito que ele fala das causas atuais? Que foi esse item que a gente terminou agora. Porque a maior parte, né, das coisas que a gente passa aqui, muitas vezes a gente tenta até culpar uma vida anterior, mas a maior parte são coisas que a gente vai colhendo dessa existência mesmo, né? Então, acho que ele pega ali a questão do percentual maior. Aí depois ele vai explicar, ó, realmente, causas anteriores é quando você vislumbra tal e tal e tal detalhe que pode ser que seja, e não é uma regra, tá? Pode ser que seja alguma coisa relacionada a uma vida anterior. Janete, pode falar. Boa noite. Boa noite. É muito interessante mesmo, porque eu pequena ainda, né? Não faz muito tempo não, mas eu ficava justamente confusa quando o pessoal dizia assim, eu sou salvo agora, já idoso, né? Aí eu ficava, nossa, essa pessoa fez tanta coisa, né? E agora se diz salvo e vai para o céu. Eu já questionava. E não, você fez algo, ficou lá registrado. Não é que Deus vai punir, mas que aquilo ali você vai ter que resolver. E às vezes a gente acontece coisa aí, como você falou, né? As causas atuais, no caso. É, acontece coisas e somos muito de memória fraca, ficamos bonzinhos, tentamos ser aquela pessoa justa, sim, você até fez. Mas aquilo lá, a quem foi acometido não vai esquecer, né? Ou então não será esquecido, vamos dizer assim, porque é injusto, você tem que reparar aquele mal ali, de alguma forma. E aí passa por alguma aflição ainda naquela vida, e às vezes a pessoa até tem mudado, diziam até assim, vou mudar de religião, agora eu sou uma pessoa religiosa. O religioso, mas quando era jovem fez algo que foi uma destruição para alguém, né? E aquilo ali vai ter que ser reparado. Vai. Quando isso acontece, tem uma relação muito interessante que se faz, que é a questão da lei divina, né? Quando a gente age no erro, né, vamos dizer assim, erro, né? A gente peca com alguém, a gente causa alguma aflição para alguém, a gente desequilibra essa balança da justiça divina. Então, aquilo fica, né? E a gente pode ter outras atitudes e tudo mais, só que aquilo que a gente desequilibrou, não por punição nem nada, mas a gente vai ter que voltar e equalizar de novo, como você bem disse. Vai ter que resolver esse problema. Você gerou um problema? Vai ter que resolver. Tá? Até na série Nosso Lar mesmo, mais adiante no nosso estudo lá, nós vamos ver a questão de um espírito, se eu não me engano, ele chama Silas, que ele já era um espírito de bastante elevação, mas ele ainda não tinha subido para mundos mais elevados, porque ele tinha uma questão pendente com a pessoa, que ele ainda precisava que essa pessoa, né, atingisse uma determinada elevação, para eles poderem voltar junto, né, para poder casar ali o
os planejamentos encarnatórios deles encarnarem novamente juntos, para ele resolver essa pendência e só depois ele poderia subir aí para os mundos mais elevados, né? Ele já tinha trabalhado muito no bem, só que ainda faltava ele equalizar essa questão lá do passado, que já fazia acho que 150 anos que ele estava esperando, e ainda tinha que esperar por um tempo que ele não sabia nem qual era. Só pegando um gancho aí no que o Paixão falou, eu sempre digo o seguinte, sempre disse, né? Quando a pessoa diz assim, agora eu estou salvo, eu me entreguei a Jesus, eu estou salvo. Você diz, não, você está salvo. Abre aspas. Você está salvo de hoje para frente, se você não cometer os mesmos erros que você cometeu de hoje para trás, mas não esqueça que o que você fez de hoje para trás, você vai ter que prestar conta. Sim. Então, não pense que você fez isso e aquilo e outro só porque hoje você... A palavra diz, você está salvo porque esse negócio... Não é assim, não. Assim não, você vai ter que responder pelos atos que você fez anteriormente. Eu sempre entendi assim, você vai estar salvo se você conseguir, de hoje para frente, não cometer os mesmos erros, né? Mas para trás você tem que pagar. Entendeu? Eu vejo assim também, mestre. Não é a pessoa que diz assim, eu estou na beira da... me entreguei a Jesus, estou salvo. Menina, se fosse fácil assim, era bom demais, né? Eu vejo muito lá no semente, o pessoal chega assim, eu vou para o céu, eu sei que você vai, vou estar lá na porta do umbral esperando você para botar para dentro. A comparação que eu faço, mestre, é o seguinte, é como se quando a gente aceita Jesus, né, quando a gente fortalece a nossa fé, é como se a gente trocasse de casa. A gente realmente vai para a casa da salvação. Só que essa casa anterior que a gente mudava, que a gente emporcalhou ela toda, quebrou todas as coisas, sujou as paredes, o chão, o teto e tudo, a gente vai ter que voltar e limpar ela. Você tem o direito a entrar na nova casa, só que você tem que arrumar aquela lá que você fez. Tudo que você fez, você vai ter que arrumar para poder seguir para essa casa nova, né? É assim que eu vejo essa questão aí das causas, das coisas que a gente já fez, né? Do plantio que a gente já fez. Vai ter que colher, né? Não tem jeito. Vai ter que colher, vai ter que equalizar as coisas, por mais que a sua fé, em determinado momento, todo mundo acredita que tem esse toque, né? Que a gente muda ali, né? Que cai a ficha e fala, nossa, eu preciso fazer algo pelo meu espírito. E aí a gente começa a mudar de atitude, a gente começa a trabalhar mais ativamente na nossa reforma íntima. E é exatamente isso que o Mesmer disse. Você está salvo, ok. Só que o que você fez para trás não se apaga magicamente. Você tem que vir e resolver os problemas que você causou, né? Equalizar tudo aquilo que você desequilibrou. Então, agora a gente vai entrar no item 6 desse capítulo, que é as causas anteriores das aflições. Aqui a gente vai falar agora daquilo que acontece com a gente, que já estava planejado aquela aflição para acontecer, aquela dificuldade para a gente passar, já estava no nosso planejamento encarnatório, porque tem um motivo de encarnações anteriores. Tem a função de justamente fazer esse equilíbrio com coisas que a gente já fez. Tem a função de prover a colheita de algo que a gente semeou lá atrás, a gente não lembra mais nessa encarnação, certo? Mas... lembrando, né, a gente viu primeiro as causas atuais por conta de que a gente não pode achar que tudo está lá atrás, tudo são coisas que aconteceu lá atrás, porque a gente tem que ter a consciência de saber o porquê que a gente está colhendo determinado resultado, para a gente poder justamente saber aquilo que a gente errou e evitar de errar de novo. Às vezes eu começo a ter esse viés de tudo que está me acontecendo agora, de difícil, de ruim, e que me causa dificuldade, está em vida anterior que eu não lembro, porque aí eu começo a achar que nessa vida aqui eu não plantei nada de errado, que eu não cometi nenhum erro, que eu não estou colhendo o resultado do que eu fiz agora também, tá? Isso, vamos dizer assim, que dá uma embaçada na nossa visão e aí torna um pouquinho mais difícil da gente tomar novas resoluções boas, porque um dos primeiros passos é saber exatamente o resultado de onde que vem o que a gente plantou. Esse resultado que eu estou tendo agora, onde que eu gerei ele? Qual foi o passo que me trouxe até aqui? Para eu saber como corrigir a minha trajetória.
né? Então, ele começa ali nos dizendo, se há males nessa vida cuja causa primária é o homem, ou seja, que é o resultado daquilo que eu fiz, que é o resultado da lei de ação e reação agora, imediata, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, que ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Olha só, a gente está estudando justamente a parte de fatalidades ali no Livro dos Espíritos, no nosso estudo da quarta-feira. Tá? Então, aqui vai casar muito bem esses dois estudos, que justamente aquilo que a gente viu sobre fatalidade. Mas existe uma fatalidade? Existe no encarnar e no desencarnar. E ainda assim, né, de acordo com o bom ou o mau exercício ali desse livre-arbítrio, a gente consegue ainda modificar a questão do desencarne. Até isso, né, nos é dado modificar e aí depois arcar com as consequências disso. Tá? Mas nós temos essa liberdade de, até isso, a gente influenciar e modificar. Tal, por exemplo, né, se relacionando aqui esse texto à questão das causas anteriores, tá? Por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Uma criança que na tenra idade se vê obrigada a virar ali já o responsável pela família, porque o pai e a mãe faleceram e ele tem irmãos mais novos e aí ele vai sair para trabalhar ali mais cedo para poder dar o sustento para essa família. É alguma coisa relacionada às escolhas dele nessa vida? Não, né? O desencarne do pai e da mãe, né, aconteceu ali de uma forma que já estava, né, no planejamento, mas que não é fruto de alguma escolha ou consequência de algum ato realizado nessa vida, certo? É algo justamente que estava nesse planejamento. Como eu disse, quando está no planejamento de acontecer, são coisas que já têm uma causa anterior. E aí ele vai nos dar ali o exemplo ainda, tais ainda, os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, aqueles acidentes que são inevitáveis por não tem qualquer relação com as atitudes, com o nosso cuidado, com as nossas escolhas, né? Que é algo que a gente não conseguiria evitar. Revés de fortuna, que frustra todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Ele está relacionando aqui justamente essas questões. Ora, mas se a pessoa já nasceu com determinada limitação na saúde física, que o impede muitas vezes de por si só conseguir o seu sustento, não tem como falar que foi por uma escolha da pessoa. Às vezes a pessoa não consegue ali, com muita facilidade, se sustentar na questão financeira, mas porque a pessoa escolheu uma área ali com a qual ela não conseguiu se desenvolver, porque talvez ela não aprendeu a lidar com dinheiro, porque talvez é uma questão que não importa muito para ela, essa questão de dinheiro. Mas aqui ele está nos dando um exemplo já que é um extremo ali, justamente para desenhar, né, para a gente poder ter um entendimento mais fácil disso. Ora, se a pessoa nasceu com uma deformidade que limita que ela consiga o próprio sustento, ali já está algo que já está nos indicando que não é por conta de uma questão de agora. Mas a pessoa é diferente, né? Da pessoa que, por exemplo, ela escolhe se embriagar e pegar o volante do carro, sofre um acidente, aí fica tetraplégico e tem que ser sustentado por outras pessoas, tem que ser provido por outras pessoas. Ali, sim, teve uma escolha consciente ou inconsciente que a pessoa fez que levou àquele resultado. Mas aí a pessoa nasceu já com uma certa deformidade ou limitação física, aí a gente pode saber que é uma coisa que não dependeu da escolha dela, e sim que tem uma causa anterior que a gente não consegue saber qual é. Os que nascem nessas condições, certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar. Ou seja, tá vendo? Quando se trata de algo que é relacionado à causa anterior, a gente vai estar falando de algo inevitável por aquele indivíduo, que não dependia de nenhuma atitude, de nenhuma ação, de nenhuma previdência, de nenhum excesso de cuidado para aquele indivíduo poder evitar.
tá? Que não tinha como, não tem influência nenhuma das atitudes que ele toma nesta vida, né? Que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Ou seja, às vezes alguma questão que faz essa pessoa passar justamente por essa prova de depender. Todo mundo deve já saber de alguma história de alguém assim, ou conhecer uma pessoa assim, que muitas vezes se vê ali obrigado a ter essa ajuda, a aceitar essa ajuda de outras pessoas, que por si só ela não vai conseguir, por conta de alguma limitação que sobreveio, por conta de uma enfermidade, né? Vai depender de pessoas para cuidar. Né? Isso que quer dizer essa questão da comiseração pública, né? Que é o fato de depender de outras pessoas. Porque, pois, que se eles estão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto e na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. Colheita. Não há nenhuma injustiça nisso, é simplesmente a colheita. É a prova que determinada pessoa tem que passar, que é diferente da prova que a outra pessoa tem que passar. Né? Então, às vezes, a gente até tem esse viés de que fulano de tal nasceu em berço de ouro, foi favorecido de alguma forma, mas a gente não sabe também como que é a vida do fulano, como que é a rotina do fulano, como que está a questão dos sentimentos desse fulano. Às vezes a gente vê ali, nossa, foi favorecido porque nasceu em berço de ouro, herdou uma fortuna e tudo mais, mas tem a responsabilidade sobre tudo aquilo ali. Talvez é um espírito que até veio com uma missão grandiosa de, por conta de ter esses acessos, dessas aparentes facilidades, veio com a função de facilitar a vida de outros. Veio com essa responsabilidade de criar algo que traga facilidade também para o meu irmão. Que traga, talvez, alguma mudança no campo científico, no campo, sei lá, econômico, que vá ajudar a outras pessoas também a conseguir, né, passar aí por essa encarnação de uma forma menos difícil, vamos dizer assim. E aí ele vai ali no exemplo ainda mais incontestável. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conhecer o sofrimento. Boa noite, Cristina. Então, aqui ele está nos exemplificando, né? Essas crianças que nascem, muitas vezes uma criança nasce já num estado de saúde um pouco complicado e que passa por diversos tratamentos, diversas cirurgias, sofre, no final desencarna. Sem ter a chance de se desenvolver, de virar um adulto. Problemas esses ainda nem Ô, Hélio, está falhando, viu? O som. Tá, deixa eu ver com o pessoal. Tá, pessoal, tá todo mundo ouvindo ou tá falhando para todo mundo? Tá ok. Agora tá bom. Agora tá bom? É que às vezes dá uma É só o variada de na internet. Cristina, rapaz. É só o de Cristina. Todo mundo sabe por quê. Eu acho que é castigo por não trazer pão de pão. Menina, dizia que é forte demais. É castigo, Cristina, porque você não leva pão de queijo. Vou levar um dia, qualquer dia, lá no mundo espiritual. Então, aqui, continuando, ele diz ali dessas crianças, né, que passam, né, por dificuldades diversas, já nascem com diversas dificuldades, enfrentam diversos problemas em tenra idade e não chegam nem a atingir ali a adolescência, a fase adulta, né, e passam só por sofrimentos. Né? Esses são problemas que nenhuma filosofia pode resolver, que nenhuma religião teria, então, uma justificativa, né? Seria uma negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Aqui, o Evangelho está nos contestando mais uma vez a questão da unicidade da existência, né?
dessa crença de que o nosso espírito ele é criado ao mesmo tempo que o corpo, e após a nossa única passagem aqui na Terra, vai ser determinado o que vai acontecer com a gente na eternidade. Né? Então, essas crianças aí, como que ficaria essa questão? Então, como que Deus permite que se tenham situações tão diferentes, todos os seres, e que, né, ao final, possam ser julgados da mesma forma, pelo bem ou pelo mal que cometeram? Essas crianças, por exemplo, como que ficaria a questão desse julgamento deles para ir para o céu ou para o inferno, porque não teve nem a oportunidade de exercer o livre-arbítrio ali a ponto de escolher o bem ou o mal. Então, ele nos traz um argumento aqui muito válido, inclusive, e que nega essa questão da unicidade da existência. Porque se assim fosse, seria justamente o que ele nos diz ali, a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Porque aí ele estaria tratando todos aqui de uma forma diferente, cada um de uma forma diferente do outro, e exigindo que, ao final, todos fossem bons da mesma forma. Né? Então, isso por si só já é uma contradição. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para se verem nesse mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem, nem o mal. Que é o que eu acabei de dizer, né? Uma criança que morre na tenridade, uma criança que morre bebê, como que fica essa questão da unicidade da existência? Algumas religiões ainda vão dizer, mas se não teve tempo de praticar o mal, é uma alma pura, né? Uma alma de uma criança é uma alma pura, mas não teve tempo também de praticar o bem para poder colher o mérito disso. Essas crianças, elas vêm para viver o tempo necessário que faltava de existências anteriores delas, né? Dias, meses, anos, né? E também, e elas vêm em famílias apropriadas, porque tudo dentro do plano espiritual é planejado, né? Isso daí também é para a família também, né? Para um crescimento espiritual, para uma necessidade da família estar passando por aquilo também. É um aprendizado, uma necessidade para essa criança desencarnar cedo, e um aprendizado para os pais, uma necessidade para os pais e para a família toda como um todo. Exatamente. Isso que a gente vê que nada nessa questão de planejamento encarnatório são coisas assim aleatórias que não trazem proveito. Sempre traz proveito para todos os envolvidos de todos os lados. Tanto para a criança, quanto para a família, com todos aqueles que vão passar junto por essa experiência, né? Que é uma experiência bastante difícil, mas há essa questão, né? São oportunidades, né? E ali o Evangelho vai ainda mais a fundo, né? Por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos e hão de ter uma causa. E aí você para um pouquinho para pensar, né? Se nós somos criaturas divinas e se tem que ter uma causa, e aí ele vai ali e nos completa. Desde que se admita um Deus justo, essa causa também é de ser justa. Porque até então, né, antes dessa questão de se propagar a doutrina da pluralidade das existências, né, isso entrava naquela prateleira do mistério, né? Mas essa questão dessas crianças aí, isso aí é um mistério, aí isso só cabe a Deus, né? Não cabe a gente entender e tal. E aí o Espiritismo vem e lança um pouquinho de luz sobre isso. Olha, essas questões elas podem ser justificadas porque, né, nós passamos por diversas existências e a gente tem que colher ali, né, o mal que a gente causou, a gente tem que, às vezes, reparar algo, terminar de completar um tempo que foi dado de uma existência anterior que a gente talvez abreviou. Então, tem toda essa questão aí. Não é um mistério que não vai ser revelado. Hoje nós temos já acesso a saber algumas dessas causas já, né? E conforme for passando o tempo e a sociedade for evoluindo, e nós formos evoluindo também, a gente vai ter acesso a saber ainda com mais profundidade disso. A todos os dias, né, saem novas informações, a gente tem que buscar esse conhecimento. Então, ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se essa não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida.
isto é, há de estar numa existência precedente. O que, mais uma vez, refuta a doutrina de se achar que existe uma única existência, né? Porque aí não teria causa nenhuma para todas essas agruras que uma alma passa aí, tendo dificuldades de saúde, dificuldades no corpo físico, dificuldades na formação ali desse indivíduo, já nos primeiros anos ali de vida, né? Se não há uma causa anterior, então seria ao bel prazer dos caprichos divinos, né? Que divindade é essa, se não trata todos os seus filhos de forma igual, né? Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos é que fizemos o mal. E aí ele está trabalhando em cima de um raciocínio lógico, né? Se não tem como recompensar pelo bem que não fez, nem punir pelo mal que não fez, então se nós somos punidos é que nós fizemos algum mal, né? E se esse mal nós não conseguimos enxergar dessa encarnação, é porque ele está na encarnação anterior. Tá? Essa é a conclusão do Evangelho. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. E uma alternativa que ninguém pode fugir, e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Né? Ou é assim, ou Deus criou aquela alma junto com o corpo ali para passar uma existência aqui e ser julgada, e aí vai contra essa qualidade divina da perfeição, né? E da bondade divina. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente. Deus é justiça, mas também é misericórdia, né? Na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ela não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio, que à primeira vista parece imerecido, tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Ainda que parece, numa primeira vista, que o ser não merecia aquela dificuldade que está passando, a gente não tem como saber o que foi que gerou isso, porque essa causa é anterior a essa encarnação. Né? Mas se está passando por um resultado, se está colhendo algum efeito, é porque teve alguma causa lá atrás, tanto para o bem quanto para o mal. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Fez o outro passar, vai ter que passar também para você sentir na pele como que é. Escravizou o outro, matou o outro, vai ser escravizado, vai ser morto. A gente já viu já que a gente vai passando por diversas situações, né? Uma hora a gente está em tal posição, outra hora a gente está na posição inversa. Para a gente saber como que é justamente a experiência do outro lá, e para a gente não querer fazer aquilo com o outro. Então, se você foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Não há injustiça, há retribuição. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado até mesmo do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, e assim por diante. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, e aqui a gente viu isso no capítulo anterior. Quais são os diferentes tipos de mundos, mais elevados, menos elevados, planeta mundo primitivo, de prova e expiação, regenerado, de todos, a gente viu, né? Então aqui, justamente, está nos relembrando daquilo que a gente já viu no Evangelho, né? Pela destinação da Terra como mundo expiatório, já dá para você saber o que a gente veio fazer aqui, por que a gente tem essas aflições, né? As anomalias que apresentam a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. A gente consegue saber, porque a gente consegue saber que a Terra é planeta de provas e expiações, ou seja, não poderia ser diferente. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência,
porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Ou seja, às vezes a gente acha que está sendo injustiçado, mas é só porque a gente não tem a visão completa do quadro, a gente conhece somente o que a gente está fazendo nessa encarnação. A gente não conhece o que a gente foi e o que a gente fez depois. Tá? Então, é só uma aparência, talvez, de uma injustiça, de alguma prova imerecida, de alguma dificuldade que aquele ser não precisava passar. Mas se está acontecendo, é porque precisava. E se a gente não consegue enxergar a causa agora, é porque ela é anterior. Aquele que se elevar pelo pensamento, de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada uma é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Ou seja, por que a minha prova é desse jeito e a prova do meu irmão é de tal maneira? É atribuída a cada um aquilo que compete. E às vezes você está achando que o irmão tem uma facilidade a mais que você tem ali, mas na verdade ele tem um outro problema que às vezes você até desconhece e que é muito difícil para ele lidar. Então cada um vai lidar com a cruz que consegue carregar. E essa justiça divina, ela nunca se interrompe. Aquilo que a gente não colhe aqui, às vezes a gente vai colher ali no mundo espiritual, às vezes a gente vai ter que vir em outra encarnação para terminar essa colheita, e assim vai indo. Então é muito importante a gente se lembrar disso todo dia, para a gente não sair fazendo uma sementeira só de espinho, porque vai ter que colher esses espinhos depois. E aí é a questão do choro e ranger de dentes, né? Não adianta, tem que colher. Plantou, tem que colher. Jamais deve o homem... Só um minutinho, é porque às vezes também é como se fosse uma moratória, porque às vezes você não está ainda preparado para passar por determinadas situações, né? E Sim. aí você tem uma encarnação mais leve, né? Assim, até para, como se diz, para ter essa fase de aprendizado, mas talvez numa próxima, né, você passe por aquela, né, aquelas provações, porque como é que se diz? Nós ficamos com os reflexos, né, do que a gente fez de bom, de mal, e fica da nossa consciência. Então, um dia, essa consciência vai nos cobrar para que a gente faça essa reparação, né? Mas, às vezes, na encarnação, você pensa aquela encarnação mais light. Mas por quê? Porque você está se preparando, se fortalecendo o espírito, para que numa próxima, talvez você já tenha condições de vir e passar, né? Como se diz. Agora, a gente sabe que se você também tem uma postura proativa, uma vida proativa, é claro que talvez também não vá passar por tudo, né? Mas a própria consciência também cobra. Sim, é interessante esse ponto de vista, e isso aí, Edina, que você disse, é algo que a gente sempre tem que ter em mente, porque é muito fácil para a gente, às vezes, a gente verificar que está tendo algumas... Se a gente comparar com aquele que está numa situação pior, a gente acha que a gente tem algumas facilidades nessa vida aqui, e o nosso orgulho que está impregnado no nosso espírito pode, muitas vezes, nos levar a crer que essa existência mais facilitada, vamos dizer assim, que a gente está passando, né, em consideração com o irmão que está passando por mais dificuldades, a gente acha, né, por conta do orgulho, que é por conta de algum mérito que a gente fez de alguma coisa muito boa em outras existências. Na verdade, não é. Na verdade, o que acontece na esmagadora maioria dos casos, é que a gente tem algumas facilidades aqui, por misericórdia divina, porque a gente fez coisas que a gente nem tem força suficiente ainda para suportar, colher aquilo que a gente semeou. Então, muitas vezes, nos é dado essa encarnação um pouco mais tranquila para a gente angariar recursos para lá na frente, sim, a gente está mais preparado, mais forte, né? A gente já ter trabalhado no bem por mais tempo e ter angariado esses recursos para poder, enfim, resgatar algo tão pesado que a gente fez lá no final. Lá atrás, né? Que isso não é cobrado já logo. Às vezes a gente faz uma coisa muito grave que não é cobrado já logo em seguida naquela encarnação. É justamente essa moratória, né?
Deus é justiça, mas também é misericórdia. Ele nos permite, né, angariar primeiro os recursos para depois passar por aquela prova que a gente, ainda que tenha sido nós mesmos que semeamos, ele nos dá essa misericórdia e essa graça. Janete, pode falar. Pegando assim o gancho de Edna, né? Eu fiquei imaginando, tem gente que vem na vida, parece até que veio como turista. Não é uma crítica, é só uma visão, assim. Parece que vem na vida como um turista e tá tudo bem, mas aí, tipo, não tem compromisso com nada, eu fico assim, meu Deus. Não, aí não entende que a misericórdia de Deus é tamanha que a gente esquece e a gente tem que ser bom, a gente tem que tentar ser um ser bom, né, que veio para fazer o bem, independente se você já tive experiências difíceis, agora eu vou fazer o bem. Não, você tem que fazer o bem, mesmo vindo com essa vida mais leve, como você falou, para angariar recursos, porque se a gente soubesse o que tem feito, nossa. Exatamente. Às vezes a pessoa acha ali que esquece, né, a responsabilidade do trabalho de continuar semeando coisas boas, simplesmente porque está na facilidade. Então, como está na facilidade, deixa eu usufruir aqui, né? Deixa eu curtir a minha vida aqui, né? Enquanto está sem dificuldade, ficar ali tranquilinho, mas na verdade não é. Isso nos remete muito à parábola dos talentos, né? Vai ser cobrado. Se você tem facilidade, amiguinho, aí que você tem que correr mais atrás ainda, porque vai ser cobrado. Deus está te depositando algo em suas mãos. Qual que é o uso que você está fazendo? Qual que é o uso que você está fazendo aí dessas facilidades? Às vezes a gente é privilegiado, né, com relação a outras pessoas. E aí, qual que é o uso que você está fazendo desse privilégio? Você está convertendo ele somente em favor próprio? Ou você lembra que nós somos uma família universal e converte as suas prioridades para tornar um pouquinho menos difícil a caminhada do seu irmão? Né? Então, é muito importante a gente olhar por esse viés também. Mas tem facilidade, tal, como o termo que a Edina, que a Janete até utilizou, né? As pessoas que parece que veio de turista aqui na Terra, né? Não, se você tem as facilidades, é porque você tem que utilizar bem disso e mostrar resultado com relação a isso. Não achar que está aqui só a passeio. Então, ali, ele vai nos dizer justamente isso, né? A gente não pode esquecer que a gente está no mundo inferior. Ou seja, né, muitas vezes o orgulho vai nos levar a achar, nossa, não, eu estou usufruindo de uma vida aqui mais leve, mais tranquila, mas por mérito meu, nossa, se fosse mérito seu, você nem na Terra não estava, porque aqui é mundo inferior ainda, gente. Aqui é prova e expiação. Talvez você está tendo, talvez não, né, na grande certeza aí que você está tendo umas condições aí, por excesso de misericórdia, de aplacar a sua dívida de uma forma menos dolorosa. Mas aí, se você escolhe jogar fora a encarnação, infelizmente, aí, foi te dado ali a oportunidade de resgatar pelo amor. Não quis, o que sobra? A gente sabe que ou é pelo amor ou pela dor. Não, então, se não foi pelo amor, então, infelizmente, você vai ter que ser lançado na dor ali para poder ver se você corrige aí a sua trajetória. A cada vicissitude aqui, nesse mundo inferior, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria. E que só de si depende não voltar a esse, trabalhando por se melhorar. Ou seja, a gente está no mundo inferior e o Evangelho deixa bem claro o que nos prende nesse mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. Por que nós, no nosso grau evolutivo agora, a gente não consegue orbitar esferas mais altas, ainda atingir mundos mais elevados? O que nos prende aqui? As nossas imperfeições, aquilo que a gente tem que corrigir. Nós temos que, se nós queremos entrar num mundo mais puro, nós temos que ter espíritos, nós temos que ter a veste nupcial, né? Nós temos que ter um espírito mais puro para poder orbitar esses planetas mais puros. Então, o que nos prende aqui? Né? Ali o Evangelho é direto e perfeito, né? Somente as nossas imperfeições nos conservam presos aqui ao mundo inferior.
Então, se nós estamos em um mundo inferior, as nossas imperfeições é que nos relacionam a esse mundo inferior, nos prendem a esse mundo inferior. É porque nós somos ainda espíritos inferiores. A partir do momento que esse espírito começa a se elevar, começa a se purificar, ele vai ter acesso a mundos melhores. Olha lá, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso cabe a gente ter na lembrança, né? Se nós tivéssemos um mundo mais adiantado, essa dificuldade que eu estou passando aqui no momento, eu não passaria. Edina, pode falar? Assim, quando a gente fala de imperfeição, né? Ontem, lá no centro, uma palestra muito boa, que foi o despertar das nossas virtudes, né? Assim, na conclusão, né, da palestra, o que deu para entender é que a gente, para poder ter esse despertar, ele tem que vir de dentro, né? E que a gente tem que fazer esse autoencontro com a gente, da gente, porque assim, eu não posso mudar aquilo que eu não conheço, né? Então, assim, a gente tende Exatamente. muitas vezes a mostrar o defeito do outro, né? As imperfeições do outro. A gente parece que sabe identificar, conhece, né? Com aquela certeza, aquela coisa. Mas quando a gente se volta para a gente, o negócio fica feio, é difícil. A gente não consegue às vezes, identificar, né? E ontem a menina colocando, né, a palestrante, que ela disse assim, quando você vê que você ainda está nesse nível muito de imperfeição, é quando você começa a observar a sua reação, né, em relação à atitude do outro, né? As reações que eu tenho em relação quando vem essas coisas ou determinada situação, tribulação. Então, como é que eu reajo? Né? Qual é a minha reação? Dependendo da minha reação, aí você já vai também se conhecendo daquilo que você precisa melhorar, né? Achei É bem a interessante. atitude do outro ali que nos causa alguma dificuldade, que nos fere, ela já indica já para a gente um caminho ali que a gente tem que resolver. Ah, mas o fulano fez tal coisa. Porque vocês percebem que quando é algo que não nos toca, é porque é algo que não tem a ver com a gente. Porque quando a pessoa insulta a gente de alguma coisa que a gente realmente leva para o coração, é porque tem algo que realmente nos incomoda ali, que tem um fundo de verdade. Que aí sim choca com o nosso orgulho, né? Então, justamente é isso, né? Isso aí já indica o caminho daquilo que a gente tem que corrigir. Mas a Edina falou aí uma coisa extremamente importante. A gente não consegue modificar aquele erro que a gente não consegue identificar, gente. Se eu tenho determinada atitude todos os dias e não vejo aquilo como errado, como algo a se mudar, eu não vou mudar, eu vou continuar agindo daquela forma, porque eu nem enxergo que aquilo ali é um erro. Se eu não enxergo como um erro, se eu não enxergo como algo que me incomoda, por que eu iria colocar energia em tentar modificar algo que eu já acho que é certo, ou que eu não acho que é errado, pelo menos? Há um dizer assim, quando João fala muito de Pedro, João está falando mais de si do que de Pedro. Sim. É exatamente isso. Por isso que tem que ter essa questão também que a Regina citou aqui, a gente tem que ter um encontro conosco, né? A gente tem que analisar as nossas atitudes. E justamente, como a Regina disse, quando é com a vida dos outros, vocês já perceberam isso? A gente parece que é especialista, né? Nossa, a pessoa está passando por tal dificuldade, mas é por conta disso, disso, disso. Mas e da nossa? Por que a gente não faz uma análise tão minuciosa assim na nossa? Daquilo que realmente nos toca, daquilo que nos cabe mudar. Nós temos essa dificuldade aí, né? Porque somos peritos em observar a vida dos outros e deixar a nossa de lado. Exatamente. É porque a nossa nos fere, né? E é algo que eu tenho que tomar uma atitude para mudar. Aí o movimento tem que ser meu, né? Então dá trabalho. É mais fácil analisar a vida do outro e julgar e criticar o outro, porque aí não cabe a mim mudar. O erro dele do outro não cabe a mim mudar. Mas o meu, se eu começar a reconhecer ele, aí eu vou ter que forçosamente reconhecer que cabe a mim só mudar. E aqui, vamos só começar esse item 8 aí, para a gente parar já nele, né?
As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa, ou seja, você causou esse tipo de dificuldade para outras pessoas, então você vai ter que passar por esse tipo de dificuldade para você poder tomar uma atitude melhor quando você estiver do outro lado da moeda de novo. Se você feriu o outro, você vai ter que ser ferido aqui para você saber o quanto dói, para você evitar de ferir o outro novamente. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Ou seja, quando esse espírito ele tem esse despertar, nossa, eu agi errado, eu preciso corrigir isso, ele mesmo escolhe aquela dificuldade pela qual ele vai passar para poder reparar aquilo que ele fez. Porque a gente sente uma vergonha de ter uma atitude errada, de ter ferido o irmão, a gente sente esse peso, né, do nosso erro, e a gente quer, quando a gente está do lado de lá, que a gente tem essa visão mais ampla, que a gente não enxerga só o agora, a gente vê o que a gente causou às outras pessoas e quer corrigir aquilo de alguma forma. Tá? Então, está o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede, lhe a deixam recomeçar, para não perder o fruto do seu trabalho. As tribulações, portanto, são, ao mesmo tempo, expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Aqui é uma mensagem de bastante esperança, porque, olha só, a bondade divina ela é tão grande que nos dá a oportunidade de equalizar aquilo que a gente errou, né? De refazer o nosso trabalho numa nova existência. E não nos condena, como a gente acreditava até então, né, após a nossa existência, nos condena irrevogavelmente ao nosso destino pela eternidade, seja ele céu, inferno ou purgatório. A justiça divina é justiça, né, como eu disse, mas é misericórdia, porque nos dá uma nova oportunidade de nós mesmos consertarmos os nossos erros e seguir o nosso caminho evolutivo. Vamos parar aqui para a gente poder iniciar no próximo, no item 9, né, porque não vai dar tempo para a gente terminar ele. Então, a gente continua nesse item 9, lembrando que nós estamos ali no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições, item 9, que é onde a gente vai continuar no nosso próximo estudo. Alguém quer fazer alguma colocação? Quer acrescentar algo? E aí, gente, todo mundo quietinho? Em tudo que a gente vê é a bondade, o amor de Deus e a misericórdia dele para com a gente em qualquer situação da nossa vida, né? Que ai de nós se não fosse esse amor imensurável de Deus para conosco. Como nós estamos num planeta escola e ele nos vê como crianças, né? Isso dá para fazer ali uma boa analogia, né? A criança erra, você não vai punir. Você vai dar a oportunidade de fazer de novo. A criança foi escrever, escreveu errado. Vai tomar uma punição? Não, escreveu errado. É assim que escreve. Tenta de novo, vai fazer de novo. Não, vai tentar. E assim vai indo. Tem toda aquela paciência de pai com a gente, né? É verdade. E nos dá, né, pela sua graça e misericórdia, a oportunidade de refazer aquilo que a gente fez mal feito. Isso é uma bênção divina, né? Aí a gente vem para cá para refazer e começa a reclamar de tudo porque tem que refazer, né? Mas é assim, né? É uma oportunidade. A gente teria que estar, na verdade, né, ter esse espírito, né, ter esse entendimento de agradecer, né? Nossa, estou tendo mais uma dificuldade aqui, né? Estou tendo mais uma oportunidade de crescimento. Mas a gente chega lá. Bom, queria agradecer a presença de cada um aqui nessa noite, agradecer a espiritualidade que nos permitiu mais uma vez ter esse encontro aqui, para poder aprender e extrair um pouquinho da palavra desse evangelho tão reconfortante, tão cheio de esperança para os nossos dias aqui na Terra, que nós possamos nos alinhar com a vontade do Pai, e que possamos, né, desse entendimento, produzir bons frutos na nossa encarnação,
para nós, para todas as pessoas com as quais a gente se relaciona, que em todos os lugares que a gente for, a gente possa levar um pouquinho de luz, né, um pouquinho dessa mensagem de esperança para todos os nossos irmãos. E é isso, damos por finalizado aqui o nosso estudo de hoje. Uma boa noite a todos. Queria agradecer a presença de cada um. Boa noite. Oi. Boa noite.